Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Galera, finalmente algumas fichas importantes estão caindo, tá? Várias fichas em vários aspectos, né? Principalmente dentro da enorme disputa política que temos no Brasil, a ficha do pessoal da oposição está caindo de que tudo que eles fizeram até agora para tentar acabar com a imagem do presidente Bolsonaro, tudo está dando errado, né? E isso está sendo comprovado por pesquisas, né? Claro que a gente não tem uma fé cega em pesquisas, mas é um dado importante para nós ficarmos de olho e analisarmos, tá? A gente teve aí, no ano de 2019, um monte de coisa aconteceu, várias tentativas ali de descrédito, né, da imagem do presidente, da imagem do governo, inclusive com participação internacional, questões relacionadas à Amazônia e tal, né, a questão do óleo no litoral brasileiro, entre várias outras coisas, né, sabemos que é constante ali o número de ataques e de tentativas de atrapalhar, né, e comprometer a imagem, mas tivemos aí nesse ano, né, questão de crise de saúde global, saída do ministro Sérgio Moro do governo, várias coisas acontecendo ali, né, processos rolando e tal, mas o que acontece é que recentemente foi divulgada a pesquisa do Instituto Paraná. A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 21 de julho, mostrando que o presidente tem crescido na sua imagem e crescido fortemente no local onde ele era menos aceito, que é o Nordeste, tá? E o que a gente conclui dessas questões todas, né? Por exemplo, há 3 meses, a população do Nordeste dizia aprovar o governo era de 30,3%, tá? 3 meses atrás, 30% da população do Nordeste dizia aprovar o governo. O número passou para 39,4% em julho, ou seja, representando um avanço de 9,1%. Isso com todas essas encrencas, todas essas críticas, todos esses ataques e tal, todas essas reclamações, né, e insistências aí dentro do cenário midiático. Mesmo assim, teve um salto de quase 10%, tá? E também entre os que diziam que desaprovavam o governo, caiu de 66,1% para 56,8%, tá? Um recuo de 9,3%, tá certo? E então, na região Nordeste ali teve uma variação extremamente interessante, maior do que no cenário nacional, né? No cenário nacional, a aprovação ela subiu de 44% para 47% e a desaprovação caiu de 51,7% para 48,1%, tá? Então, é uma performance aí impressionante dentro desse quadro que a gente está vendo. Agora, você imagina se dentro do cenário da mídia tradicional fossem abordados assim com um pouco mais de equilíbrio entre as notícias, os feitos, né? A questão do saneamento, né? A questão do Rio São Francisco, as medidas bilionárias aí para ajudar as pessoas menos favorecidas, as pequenas empresas e os autônomos e as pessoas ali mais das classes inferiores, que são mais frágeis, né, e mais necessitadas desse apoio nesse momento, se tivesse um destaque a todas essas medidas aí e sem um viés ideológico tão evidente como nós temos visto, se fosse uma coisa um pouquinho mais equilibrada, imagine o tamanho da proporção que não teria nisso, tá? Lembrando que aqui no Brasil a gente também vê a realidade de uma situação comum que aconteceu nos Estados Unidos nas eleições de 2016 e aconteceram também no Brasil nas eleições de 2018, que é o fato de que muitas pessoas durante pesquisas elas acabam se sentindo inseguras para apresentar as suas opiniões quando essa pessoa é de direita conservadora, tá? Fica com medo ali das críticas contrárias, né? De sofrer algum tipo de cerceamento por se abrir como sendo alguém do viés ideológico mais ao espectro à direita, né? Nós vimos aí, eu mostrei para vocês pesquisa recente feita nos Estados Unidos do Instituto Cato, mostrando que mais 70% dos conservadores pesquisados
diziam não se sentir seguro para revelar suas opiniões, né? Nessa pesquisa Cato, lá nos Estados Unidos, 62% das pessoas se disseram inseguras na hora de falar sua opinião política, né? E de abordar temas políticos em pesquisa de opinião. E dentro desse grupo aí que falou que se sentiu inseguro, esse 62%, 70% é o pessoal da direita, né? Então, a gente ainda tem que levar em consideração esses detalhes, tá bom, pessoal? Agora, tem um conceito dentro da teoria das relações internacionais que eu acho que é muito importante nós trazermos para a conversa agora e usarmos para tentarmos entender o que está acontecendo no Brasil nesse momento, tá? O conceito, para você entender o que está por trás dessa encrenca toda aqui no Brasil, dessa dificuldade de você fazer o negócio progredir, crescer, de conseguir tocar uma agenda aí de reformas, né? De ter um mínimo de oxigenação, de paz para poder tocar os projetos. O conceito que eu gostaria de trazer para vocês e fazer com que vocês comecem a refletir sobre isso é o conceito de soft power, né? Que significa poder brando, né? O poder suave. É uma expressão muito comum na teoria das relações internacionais que tem ali como objetivo descrever a habilidade que um grupo tem, seja ele um corpo político, um Estado, de influenciar de forma indireta os interesses ou os comportamentos de outros grupos, tá? E isso por meios ideológicos ou meios culturais, tá? Vou explicar direitinho para você o que é isso, vai fazer muito sentido, vai cair um monte de ficha aí na sua cabeça, eu tenho certeza, tá? Esse termo foi inaugurado pelo professor de Harvard, Joseph Nye, né, no final dos anos 80. Esse professor ele criou um conceito em um livro de 2004, chamado Soft Power, né? A tradução em português do subtítulo é Soft Power, os meios para o sucesso na política mundial, tá? E é claro que é um conceito que tem os seus críticos, né? Mas essa expressão acabou entrando fortemente ali no discurso político como uma forma muito interessante de você fazer a diferença dos efeitos de culturas, valores e ideias no comportamento de outros, tá? Então, nas palavras do próprio criador, o Nye, ele diz o seguinte, abre aspas, o conceito básico de poder é a capacidade de influenciar os outros para que façam o que você quer. Basicamente, há 3 maneiras de fazer isso. Uma delas é ameaçá-los com porretes, a segunda é recompensá-los com cenouras e a terceira é atraí-los ou cooptá-los para que queiram o mesmo que você. Se você conseguir atrair os outros de modo que queiram o que você quer, vai ter que gastar muito menos em cenouras e em porretes, né? É claro que o soft power está relacionado a essa terceira maneira, né, de fazer com que as pessoas façam aquilo que lhe interessa, né? E contrasta com o soft power, obviamente, contrasta com aquilo que se chama hard power, né? Que tem sido ali uma medida mais predominante, né? Baseada em questões mais diretas, tá? Então, pessoal, como é que funciona essa ideia aí de soft power, né? O sucesso do soft power vai depender em muito da reputação que esse agente, que esse ator social tem na comunidade nacional e na internacional, tá? E também, claro, da facilidade do fluxo de informações entre esses atores ali, tá? Nas relações internacionais, essa ideia de soft power também é muito geralmente associada à ideia de globalização e neoliberalismo, tá certo? Então, pessoal, vamos supor aqui que um país queira aumentar o seu domínio, um país queira se colocar como líder mundial, um país queira se colocar na dianteira aí da agenda global. E aí, em vez dele interferir diretamente em outro país, isso geraria vários problemas internacionais em organismos internacionais e também feriria a ideia de soberania nacional, né? Seria uma interferência estrangeira
dentro de um país distinto, né? Nossa própria Constituição, nos princípios que regem a República do Brasil nas suas relações internacionais, tem o dispositivo da autodeterminação dos povos e da não intervenção. Então o Brasil é totalmente contrário a isso. O Brasil sofrer isso dessa forma seria muito negativo. Agora, como é que esse soft power acaba sendo exercido na prática? Eles, em vez de o país estrangeiro que quer ser o líder aí do mundo nesse momento, suplantando os Estados Unidos, o que ele faz? Em vez deles interferirem diretamente no Brasil, eles escolhem pessoas de influência, seja pessoas da mídia, celebridades ou web celebridades também, pessoas do grande empresariado e pessoas que sejam formadores de opinião em geral. Estabelece algum tipo de convênio, às vezes tem até agências internacionais que fazem esse tipo de link, e esses atores acabam começando a agir por procuração, representando esses interesses internacionais dentro do território nacional, fazendo com que essa influência internacional seja traduzida numa influência que acaba sendo vista aparentemente como uma influência genuína, espontânea e natural, né, nacional, de dentro do próprio país. Mas na verdade a pessoa está sendo teleguiada por interesses internacionais. E você não tem dúvida, né, hoje, de que o presidente Donald Trump e o presidente Bolsonaro estão fora desse espectro aí dos interesses desses países aí, ou desse grande país do Oriente que quer ter essa dianteira internacional. E para isso eles fazem empréstimos, eles estabelecem convênios, eles trazem para perto, oferecem aí parcerias e tal, e assim fazem a cooptação dos seus representantes internacionais desse soft power e criam ali quase que aquilo que a gente conhece aí no cenário conceitual como guerra por procuração, né? Ou proxy war, que é quando você, em vez de batalhar diretamente na guerra, você dá uma procuração para alguém agir no teu lugar, tá? Então, pessoal, esse nível de conflito que a gente está vendo hoje no Brasil, o nível conflito ideológico, conceitual, intelectual, cultural e filosófico, de todos os aspectos que você pode imaginar, econômico, educacional, está diretamente relacionado a um projeto de soft power, tá? Tá meio que claro isso, é só você ir estabelecendo as conexões e ver ali que tipo de parcerias são estabelecidas. E é isso que está acontecendo, né? Por que é tão difícil? Por que tem tanta luta? Não é meramente uma questão de disputa ideológica brasileira, disputa ideológica nacional. Assim como o presidente Bolsonaro tem o apoio dos Estados Unidos e está ideologicamente alinhado com essa potência, né? E já estabelecendo contratos e parcerias formais com o convite do Brasil para ser um aliado extra-OTAN e também para compor ali um G20, um G7 expandido. Assim também, os outros que fazem oposição, seja nos Estados Unidos ao Donald Trump, seja no Brasil ao governo do presidente Bolsonaro, estão fazendo exercendo um papel ali dentro dessa ideia de soft power, tá? Eu vou voltar nesse assunto, vou trazer mais exemplos, mais especificações, vou tratar de alguns pontos, detalhes interessantes que aconteceram lá fora para vocês entenderem melhor isso, tá? Então, pessoal, o resumo desse vídeo de hoje é: várias fichas estão caindo. E a ficha que eu falei lá no início é que tudo que eles usaram ali para tentar acabar com a reputação do governo e inviabilizar o governo deu errado. Isso, por um lado, é bom para quem é apoiador do governo, por outro lado, também é preocupante, porque se eles usaram isso tudo e não deu certo, agora sobe de nível nessa disputa e começam a usar as últimas cartazes, os coringas, né, e os mecanismos mais assim mais intensos, para não dizer outra palavra diferente, tá? Então a gente tem que ficar de olho nisso aí, porque quando você não consegue usar vários remédios para tentar resolver um problema, você acaba partindo ali para o tudo ou nada, né? E a preocupação nesse momento é agora: será que os opositores do governo vão partir para o tudo ou nada? Vamos ver. O presidente já usou a Advocacia Geral da União para tentar garantir ali a manutenção dos direitos individuais, principalmente do direito constitucional do artigo 5º à liberdade de expressão, e vamos ver nessa semana como vai se desenrolar esse pedido que foi feito aí. Uma semana que promete aí movimentações interessantes, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, examine todas as coisas e retenha que é bom. Forte abraço. Se você quiser participar do grupo
fechado aqui dos membros do canal, só clicar aqui embaixo, primeiro link na descrição, seja membro. Você vai ter acesso ao conteúdo exclusivo do Direto do Bunker, que é um vídeo que eu solto todos os dias à noite. Já falei sobre esses assuntos com o pessoal, a gente vem falando muito sobre essas questões conceituais, como entender as estratégias que são usadas no cenário nacional e internacional, para a gente não ser iludido pelas astutas ciladas aí da oposição, ciladas ideológicas. Então fica o convite, e também a nossa livraria está com uma promoção muito legal até a quarta-feira. Você tem 7 livros que eu separei a dedo para vocês, estão muito legais aí. Introdução à Nova Ordem Mundial, Brasil à Nova Ordem Mundial, o Comunista Exposto, um manual politicamente incorreto do comunismo, Desinformação, entre outros títulos aí bem legais que eu tenho certeza que você vai gostar muito, e um preço assim extremamente competitivo, que é difícil você encontrar mais em conta, tá bom? Um abraço, pessoal, excelente semana para vocês, um abraço, valeu!